do it. Mas essas duas letrinhas aí fizeram e algumas pessoas acham em casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso. Hey guys, how's it going? Are you good? Yes, I hope so. Pessoal, a gente vai conversar hoje, então, o tema da nossa aula é advérbios de frequência e expressões de frequência, né? Acredito que vocês já tenham visto falar nisso. Então, assim, quando é que eu vou usar advérbios de frequência? Vamos listar eles primeiro, então. Os advérbios de frequência são... Eu tenho always, né, que é sempre, usually, né, algo que eu faço usualmente, tenho usually, ou eu posso usar o normally, né, normalmente ou usualmente, sometimes, né, às vezes, sometimes, almost never, né, quase nunca, ou eu posso utilizar o hardly ever, né, que é raramente, né, então almost never, quase nunca, ou hardly ever, que pode ser, que é o raramente, e o never, né, então em proporção, o always, ele significa, digamos que 100%, né, o usually ou normally, né, 80%, o sometimes, né, 50%, o almost never ou hardly ever, né, seriam uns 20%, e o never, né, nunca, né, 0. Então, esses são alguns advérbios de frequência, né. E ainda tem o often, né? Quase que eu esqueço aqui. Deixa eu ver se eu listei todos. Fiz uma listinha aqui para eu não esquecer. E o often, que é frequentemente, frequente ou frequentemente, né? Então, o often, né? Ele escreve often, né? Eu posso falar often, ou eu posso utilizar often, né? Acho que Estados Unidos é utilizado mais often, né? A pronúncia often, como se não existisse aquele T ali. E aí eu tenho as expressões de frequência, né? As expressões de frequência são aquelas uma vez por semana, uma vez no mês, 2 vezes por semana, todos os dias, toda semana. Então vamos ver algumas então. Então, expressões de frequência: every day, todos os dias, every week, toda semana, every month, todo mês, every year, todo ano, né? E se eu quiser dizer uma vez por semana, eu posso dizer once a week, uma vez por dia, once a day, uma vez por semana, once a week, uma vez por mês, once a month, uma vez por ano, once a year, né? E se for 2 vezes por dia, twice a day, 2 vezes por mês, twice a month, 2 vezes por ano, twice a year, ok? Então, tenho essas expressões de frequência, né? E quando é que eu vou utilizar, em que situação, o que, né? Então, vamos ver alguns exemplos. A pergunta que eu vou utilizar para saber com que frequência você faz tal coisa, ou com que frequência você blá, 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 né? Então, a pergunta vai ser: how often do you go to the gym? How often do you go to the gym? Com que frequência você vai à academia? How often do you go to the gym? E aí a minha resposta vai ser, se eu quiser responder, eu vou para academia todos os dias, which is not true, right? In my case.
I go to the gym every day. I go to the gym every day. Eu vou para academia todos os dias. I go to the gym every day. Tá? How often do you read? Com que frequência você lê? How often do you read? I read once a week. I read books once a week. Eu leio livros uma vez por semana. E ainda tem uma expressão, agora falando esses exemplos para vocês, veio once in a while, né? Uma vez lá que outra, once in a while. Também é uma expressão de frequência. How often do you visit your family? Com que frequência você visita a sua família? How often do you visit your family? I visit my family once in a while. Eu visito a minha família uma vez lá que outra. Então, esse once in a while é uma vez lá que outra. Observem que nesses exemplos que eu dei, eu joguei essas expressões de frequência para o final da frase, né? Expressões de frequência, elas vão para o final da frase. So, I go to the gym every day. Eu vou para a academia todos os dias. I see my family once in a while. Eu vejo a minha família uma vez lá que outra. Ou, what else? I read books once a week, né? Eu leio livros uma vez na semana. I read books once a week. Então, essas expressões de frequência, elas vão pro final da frase, ok? Yes? So far, so good? Então, falando de advérbios de frequência, que são aqueles que a gente listou anteriormente, né? Always, often, hardly ever, almost never, usually, normally, never, né? E sometimes, né? O sometimes, ele pode variar na frase. Ele pode estar no início, ele pode estar no meio da frase. Então, o sometimes, ele varia a posição, né? É o único que varia a posição. Os outros advérbios, eles vêm antes do verbo principal. For example, it's gonna be clear now. How often do you take a shower? How often do you take a shower? Com que frequência você toma banho? I take a shower. I take a shower sometimes. Or I sometimes take a shower. Às vezes eu tomo banho, which is not true, right? We take a shower every day, right? Então, foi só um exemplo. Let me see another one. How often do you study English? How often do you study English? I always study English. Eu sempre estudo inglês. I always study English. Né? Qual que é o meu verbo principal nessa frase? É o study, right? Então, o meu advérbio, ele vem antes do verbo principal. So, listen. I always study English. Eu sempre estudo inglês. Né? Anterior, a gente estava falando das expressões de frequência, elas vão para o final da frase. Agora, eu estou falando de advérbio. Então, o advérbio, ele vem antes do verbo principal, na minha resposta, né? How often do you study English? I always study English. Or, né? Eu sempre estudo inglês. Or, I hardly ever study English. Eu raramente estudo inglês. I hardly ever study English. Right? Let me see another example. So, how often do you make dinner? How often do you make dinner? Com que frequência você faz janta, né? How often do you make dinner? I never make dinner. I never make dinner, right? Or I almost never make dinner. Eu raramente faço janta ou nunca faço janta. I almost never make dinner. Porque o meu verbo principal nesse caso é o make. Então, o meu advérbio veio antes do verbo principal. But we have an exception, right?
Quando eu tiver o verbo to be, quando eu tiver o verbo to be na frase, for example, how often are you positive? Com que frequência você é positivo, né? Otimista ali, positivo. How often are you positive? I am positive. I am positive. Always. I'm always positive. Essa seria a minha resposta. I'm always positive. Porém, o verbo principal da minha frase, nesse caso, é o to be, né? E ele veio antes do advérbio, né? I am, então esse am é o meu to be. I am always positive. E aí vocês vão me perguntar, tá, mas tu disse que o advérbio ele vem antes do verbo principal. Porém, quando eu tenho o verbo to be, é o verbo to be que manda. Lembram que o verbo to be é o rei, o bambambam dos verbos? Então, quando eu tenho uma frase com o verbo to be, nesse caso eu quero colocar um advérbio ali, é o to be que vai antes do verbo, não é o advérbio. Qualquer outro verbo, o advérbio vem antes e o verbo principal vai depois. No caso do to be, o to be vem antes. Let's see another example. How often are you stressed? Com que frequência você se estressa, né? How often are you stressed? Sometimes I'm stressed. Sometimes I'm stressed. E o sometimes ele pode variar, lembra que eu falei? Então, nesse caso, sometimes eu coloquei no início. Sometimes I'm stressed. Or I am sometimes stressed. I'm sometimes stressed. Or I am stressed sometimes. Também coloquei pro final. Então, o sometimes ele pode variar na frase. So, rule number 1. Ok? Vamos só listar pra gente organizar e ficar bem claro. Expressões de frequência, final da frase, right? Expressions of frequency vão pro final. Adverbs of frequency, né? Before the main verb, eles vêm antes do verbo principal. But when I have the to be comes first, ok? E o advérbio vem depois, ok? Yes? So far so good? Easy peasy? Not really? Yes? Okay, good. If you have any question, let me know. Okay, guys? Então, vamos ver mais alguns exemplos, tá? Eu vou fazer umas perguntas e a gente vai respondendo juntos para ficar mais fácil a compreensão. So, how often do you do housework? Com que frequência você faz atividades de casa, atividades domésticas do lar, né? How often do you do housework? I always do housework. I always do housework. Eu sempre faço atividades domésticas. How often do you eat fruits and vegetables? How often do you eat fruits and vegetables? Com que frequência você come frutas e legumes vegetais, né? How often do you eat fruits and vegetables? I often eat fruits and vegetables. Eu frequentemente como frutas e vegetais. I often eat fruits and vegetables. How often do you eat fish? Com que frequência você come peixe? How often do you eat fish? I hardly ever eat fish. I hardly ever eat fish. Eu raramente como peixe. How often do you cook dinner? How often do you cook dinner? Com que frequência você faz janta? How often do you cook dinner? I cook dinner. I usually cook dinner. Usualmente. It's not true, but it's almost never actually. So, I
usually cook dinner. Vamos deixar o usually nessa frase para ficar bonitinho. I usually cook dinner, né? Eu usualmente faço janta. Okay? So, what else? Let me see. Let's see some more examples. How often do you watch films? Com que frequência você assiste filmes? How often do you watch films? I watch films twice a week. I watch films twice a week. Observem que agora eu utilizei uma expressão de frequência e joguei para o final. I watch films twice a week or once a week. Eu assisto filme uma vez ou duas vezes por semana. How often do you walk to work? Com que frequência você caminha para o trabalho? How often do you walk to work? I never walk to work. Eu nunca caminho. Né? I'm working from home, right? How often do you have eggs for breakfast? How often do you have eggs for breakfast? Sometimes I have eggs for breakfast. Às vezes, né? Então, sometimes ele pode variar. Let's remember that. Okay, guys, so now, eu vou deixar alguns exercícios aqui, tá? E aqui embaixo, para vocês tentarem colocar o advérbio no local correto ou a expressão, né? Pra gente praticar, ok? Yes? If you have any question, let me know. And thanks for watching. Have a good week. Bye bye.